Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre o SDT, Colapso em Dois Mundos. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Mais uma vez também, você me encontra no Twitter com o @investidordesk, porque não coube descentralizado, então é DSC. Cara, o SDT, a gente sempre falou tão bem, né? Não tinha como a gente não fazer um episódio, pelo menos trazendo os problemas do mesmo, né? Assim Com como a gente faz com certeza. tudo, né? É claro, mas a gente olha os dois lados de tudo porque a gente é sensato. Uma coisa muito difícil de encontrar hoje em dia, porque a loja que vende sensatez fechou e o pessoal, né, da bitcoinheira não conseguiu comprar mais. Mas, enfim, é importante a gente falar disso. Muito bom. Eu acho que precisa fazer um pequeno disclaimer nesse episódio, porque assim, ontem à noite, a gente grava sempre às sextas de manhã, né? E ontem à noite eu tava quase indo dormir e tal, e fiz um post sobre o SDT, e alguém perguntou quais os motivos que poderiam fazer o SDT colapsar. Eu falei, cara, a gente não fez algo sobre isso, então vamos fazer, né? Porque a gente fala, escapa um negocinho aqui num episódio, escapa outro ali, e eu sempre gosto de responder as pessoas, olha, tem uma série de motivos, está aqui o link, então agora a gente está produzindo esse link para poder ajudar as pessoas nessa questão. Primeiro, eu acho válido a gente dizer que esse é um episódio complementar aos stablecoins, então é importante que, se você estiver vendo nesse, não viu esse outro de stablecoins, dá uma paradinha, vê primeiro de stablecoins, porque os conceitos de stablecoins, especialmente de dólar, a gente fala em outro episódio, né? E fala, e acho que a parte dele para a gente conseguir dizer o que a gente vai falar hoje nesse. Mas, de maneira muito resumida, as stablecoins nasceram de uma necessidade de ter uma moeda lastreada em um dinheiro fiduciário para que essas trocas pudessem acontecer entre exchanges, entre pessoas, de uma maneira mais simples e rápida e que não sofressem das oscilações do mercado cripto, né? Então, faça um exercício de imaginação, voltem um pouquinho no tempo e tentem imaginar como era complicado, por exemplo, você comprar Bitcoin e querer negociá-lo em uma outra corretora, ou você querer liquidar esse Bitcoin, querer não sacar esse dinheiro, mas enfim, que esse dinheiro pudesse ficar parado em dólar para você sair da volatilidade de mercado. Então você estava preso àquele saldo na tela de uma exchange. Hoje em dia, com a stablecoin de dólar, você pode, né, o par Bitcoin, o SDT, o mais famoso e mais utilizado no mundo inteiro, você pode transformar em um SDT, sacar isso para uma autocustódia tua e ficar esperando fora do movimento de mercado que você considera muito arriscado, por exemplo, não quer se expor a estar em Bitcoin naquele momento, você pode fazer isso com autocustódia. Antes isso era impossível, você dependia de um saldo na tela de uma corretora. Então, e naquela corretora específica, né, você não podia transferir para uma outra. Isso fazia com que o mercado, né, principalmente entre nações, tivessem spreads muito grandes, por exemplo, de Bitcoin. Né? Você era obrigado a negociar certas coisas no país, e aí se você quisesse tirar e sacar para eventual fazer uma arbitragem, então você tinha que pegar esse dinheiro fiduciário, transformar ele em Bitcoin você fazer o saque para aquela outra corretora específica e ficar lá em Bitcoin ou transferir ou reconverter aquilo para dólar e ficar só naquela corretora.
enquanto você tinha que colocar o saldo de novo numa exchange que você estava, por exemplo, nacional, né? E você tinha esse problema logístico, né? Acho que O o ele STP, resolve o problema, né? sim. Esse é um uso de caso que eu acho importante do SDT, ele ter essa usabilidade e essa queda de fronteiras e barreiras, né, principalmente entre exchanges que havia, né? Sim, querendo ou não, a gente tem que ver que pô, o SDT, ele tem, né, o use case dele, ele veio com uma demanda, né, assim como tudo no mundo, né, que surge dessa forma, ele tem uma demanda, ele surge, ele supre essa demanda, e hoje a gente consegue ver, né, com o tanto de demanda que ele tem, a importância do mesmo, porque de fato ele é demandado. Pô, o SDT é sensacional, eu uso demais, gosto. Só que assim, a gente vai trazer, né, essas nuances ao longo do episódio. Só para constar, né, que eu acho interessante a gente colocar aqui, né, a gente fala de o SDT. É bom que você saiba, se você já não sabe, né, que o SDT é uma stablecoin, ou seja, ela vai sempre valer o dólar, em tese, né? Ela é emitida por uma empresa centralizada, tá? É uma empresa com, em tese, no CNPJ, né? Onde todo mundo sabe quem que é o dono, etc. E, ainda assim, o SDT ele tem um volume de transação, né, a liquidez dele diária é maior do que a do Bitcoin. Para você ter um padrão, a gente tem o SDT num volume de mais de 10 bilhões de dólares por dia sendo movimentado, enquanto no Bitcoin é 5. É mais ou menos essa proporção, tá? Se já não tá mais. Então, assim, você tem, geralmente, né? Eu não estou com o CoinMarketCap aberto, né, para ver isso, mas eu vou até abrir por sinal. Mas o SDT, ele tem um volume de transação muito maior do que o Bitcoin. Você pode juntar Bitcoin com Ethereum que não vai dar o SDT. Então, assim, Sim. existe uma demanda. Eu acho que quando você olha aí, eu falo de uma demanda que pouca gente observa também, um balcão OTC. É, Era muito mais complicado um balcão OTC trabalhar lidando com questões fiduciárias. Entenda, banco, ele tem um prazer sádico em bloquear o teu dinheiro por compliance. Felipe riu porque sabe disso, né? não. E isso não é só para pessoa física, é para jurídica também. Mesmo que a Uhum. pessoa, né? Quem não entendeu o que a gente está falando, pega depois para ver o episódio com Avelino Morgante, quando ele tinha a OM, né? A Hora de Marketing, de balcão OTC. Os caras, por grande movimentação financeira, bloqueavam as contas, cancelavam as contas sem justificativa prévia. Né? Só mandavam mensagem: ó, daqui 5 dias sua conta está cancelada. Não queremos mais É. você como cliente. Então, olha a situação de conforto que o SDT resolve, né? Para o maximalista cego que não vê o uso de caso nisso, é óbvio, quando você está centrado num grão de areia no universo, é isso que você não consegue ver um uso de caso. Mas quando você lida com grandes negociações, com grandes volumes, com o conforto e comodidade de ter autocustódia, mesmo do dinheiro fiduciário, que é algo que a gente não tem em banco, e esse é um ponto importante de ser dito, a gente não tem autocustódia de dinheiro em banco. Banco, como eu já disse, adora bloquear dinheiro das pessoas por motivos aleatórios. Você ter a autocustódia do teu dinheiro, né? Imagina, Felipe, tenta transacionar 50 mil USDT equivalente em real de uma vez só na tua conta, abrindo o aplicativo do teu banco. Você consegue? Você tá doido. Ninguém consegue. Não, você tá doido, Limite filho. diário já é 60 mil. Assim, tô falando assim, você tá.
está parado na tua casa, olha assim e fala assim, vou transferir 250, 280 mil reais aqui para deixar nessa outra conta que ela tá me dando essa vantagem aqui, tá me dando, sei lá, Vou mandar pro meio meu por pai, cento a mandar pra mais. minha mãe. Tanto faz. Você não Meio consegue, por não. cento a mais de aplicação. Vou transferir isso. Você não consegue transferir de uma única vez. Você vai ter que ligar para alguém, você vai ter que pedir autorização, você vai ter que. Ou o cara vai falar: olha, é tão complicado que é melhor você fazendo dentro dos limites diários, que são 30 mil, 40 mil, algum limite arbitrário, aleatório. Que dia que você Algo pode vir aqui na agência? exato. Exato. Tem que ser aqui na agência, só pessoalmente, não sei o quê. E o caralhinho que os fodam, como gostam de dizer o pessoal daqui. Então, você não tem autocustódia do teu dinheiro fiduciário. Algo que você tem no universo cripto. Seu dinheiro pode ser bloqueado numa situação de USDT? Pode. Mas é tão mais difícil e tão mais raro de acontecer e precisa ser um montante tão grande e tão óbvio para alertar situações tipo a Interpol, que é muito diferente de você querer transferir 100 mil reais para pagar uma situação de saúde de um parente que está internado. Com certeza. Não, assim, convenhamos, né? Se a gente for olhar os usos, são muito bons, liberta muita gente. Não é à toa que as pessoas estão usando, não é à toa que os governos estão falando em regulamentar e limitar o acesso, porque, cara, todo lugar, principalmente se a gente for para países assim mais subdesenvolvidos, né? Às vezes até piores do que o Brasil, como, sei lá, Venezuela, Turquia, são países que estão com inflação muito grande, países que estão com problemas econômicos. Vai para o Líbano, por exemplo, também, que, porra, tá um auê danado lá. O que que acontece? Algumas pessoas, né, que já têm mais aquele tchan para tecnologia já viram a possibilidade de usar essas moedas, se não para transacionar e não depender de bancos, mas para manter dinheiro e evitar a perda de poder de compra por conta da inflação da moeda deles ou da desvalorização da moeda deles frente ao dólar, que, convenhamos, faz você perder poder de compra no geral, a nível mundial. Então, assim, cara, é muito fácil, ele é mais barato do que você comprar, às vezes, o dólar fiduciário, né, em locais que te dão acesso. Isso se o país te der algum acesso a esse dólar normal e que não seja dólar físico, né? Então, assim, Sim. cara, uso de caso tem, é sensacional, é muito bom, realmente atende, né, uma demanda. Mas, enfim, a gente não tem Fazendo esse. Hugo, porque eu acho que você. Não, assim, esse é um complemento que não estava no outro episódio, né? Então, assim, acho que é válido a gente fazer. Mas por que o SDT poderia Não, desencadear. Oi? peraí, calma, eu tenho que falar o limite, o valor aqui, moço, Que valor? do CoinMarketCap. Ah, é verdade, é verdade. É só para constar, então, né? A gente está falando em termos de movimentação diária. É mais ou menos isso mesmo, é igual que eu tinha falado, é o dobro. Olha só, hoje, dia 15 de novembro de 2024, a gente tem o Bitcoin movimentando um volume diário de 84 bilhões de dólares, beleza? Então, você passa o equivalente, né? 84 bilhões de dólares em Bitcoin por dia, enquanto em USDT você passa 173 bilhões, é um pouco mais que o dobro, tá? Uau. Então, assim, o volume de USDT ele é muito maior. Você vê que existe demanda para isso. Se você unir o tanto que é movimentado em Bitcoin e em Ethereum, você não chega no quanto que é movimentado em USDT. Então, assim, tem uma demanda muito grande para você usar esse tipo de serviço. É bom, é um serviço bom, é válido, é claro. A gente usa, recomenda, por mais que você só tenha ele em redes que não são abençoadas, né? Tipo Ethereum, Já tem, pô. Já tá Polygon. rolando um SDT na Liquid. Mas se a Liquid é abençoada, o povo tá errado, porque ela é centralizada, tá? Então, mas tudo bem, eu esqueci.
Vai Quando, com calma, vai com calma. não, Machuca, assim machuca. você tem que fazer um marketing pro Bitcoin para você ser abençoado, né? Exato. Enfim. Então, a grande questão é assim, você, né, tem o STT apenas nessas redes, etc, né, que, pô, funciona muito bem e tudo mais, mas a gente tem também que falar, né, da possibilidade disso quebrar, igual a gente fala de tudo, né? A gente tem que avaliar o outro lado de tudo. Então, Sim. vamos lá, né? Ele teve um teste importante no colapso da FTX, onde quebrou uma série de coisas, né? BlockFi foi quebrando em cascata. Ele teve um primeiro grande teste que foi sacado 16 bilhões de dólares e eles simplesmente entregaram o dinheiro, né? Sacaram, porque eles lastreiam cada token emitido em $1 real, seja ele em título de dívida americana, que é o principal, seja em algumas diversificações que eles estão fazendo agora, entre eles hipercolateralização em Bitcoin. Então, se algo deste tamanho colapsa por algum motivo, seja uma corrida aos bancos, seja que eles estejam fazendo reservas fracionárias, seja o que for que eles estiverem fazendo, você tem um risco sistêmico potencial em dois mundos. Por quê? As stablecoins, no geral, os dados mais recentes que a gente tem, colocam eles como 18º maior holder de títulos da dívida pública americana. Isso na ordem de 90 bilhões de dólares. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil possui na ordem de 200 bilhões de dólares. 220 bilhões de dólares. Então, entendam a magnitude que o Felipe acabou de dizer do que é o SDT movimentar 170 bilhões dia. É praticamente toda a reserva do Brasil sendo movimentada todo dia. E entenda, o SDT mantém a paridade 1 para 1. Né? O Brasil não, é quase 6 para 1, né? Na moeda dele, né? Ele faz isso para ter reservas estratégicas para segurar o câmbio. Ele, com pouco mais do que o Tether movimenta por dia, não consegue manter a paridade do real frente ao dólar e perdeu esses 5 ao torno do dia. A gente tem um episódio disso, falando dos 30 anos do real, 30 anos perdendo o PEG, né? Para quem quiser aprofundar um pouco nesse assunto. Mas a magnitude de transação que o Tether alcançou é muito grande. E um colapso nessa stablecoin total e catastrófico geraria uma série de problemas. Primeiro, de confiabilidade. Segundo, de vendas a mercado, porque parte do colateral é hipercolateralizado em Bitcoin, inclusive com operações de mineração que a Tether tem na Argentina. Então, isso não só indiretamente, mas diretamente afetaria o preço da rede do Bitcoin, né? Seria uma venda a mercado, como foi no colapso da Terra Luna, uma venda a mercado no preço que tiver, despencando o preço em bilhões de dólares, enquanto o token estaria perdendo paridade e credibilidade, e isso acontece muito rápido, como a gente vê, é coisa de horas. Esses títulos todos seriam vendidos a mercado, colocando o preço desses títulos a mercado caindo sistematicamente. Veja bem, nós estamos falando algo próximo à metade do Brasil, um país, né, assim, magnitude de um país, metade do Brasil, colocando esses títulos todos à venda a mercado para ter liquidez.
Isso mexeria no mercado de títulos de dívida pública, inclusive nos juros desses títulos reais, sistematicamente no mundo. Eu não estou falando que isso colocaria o mundo numa crise mundial demorada, mas faria um crash de mercado com certeza. Cara, com certeza, sim, porque se você for olhar até a quantidade de pessoas que está investido nisso, né, para que isso tenha um volume desse tamanho, para que isso tenha um market cap de determinado tamanho, o tanto de pessoas que está investido nisso, seja no Brasil, seja fora, porra, é grande. Então, É assim, grande. você ter até um DPEG que seja nisso daí já vai causar uma estranheza imensa e certamente vai fazer com que, porra, ou as pessoas saiam, ou as pessoas tirem, ou as pessoas tenham que trocar aonde está o dinheiro delas. Então, assim, A acho gente, que a gente teve um caso recente do SDC que o Fed interveio no banco, né? Porque um dos é, bancos onde tinha um grande número de reserva foi lá e faliu. E foi socorrido imediatamente pelo Fed. Por quê? Porque o SDC começou a perder a paridade, o SDC fazia parte das cestas de, de hipercolateralização de uma outra stablecoin chamada DAI. O DAI começou a perder um pouco desse PEG de 1 para 1, isso tudo num fim de semana. E na segunda-feira, a primeira coisa que o Fed fez foi: o banco será socorrido. Imediatamente foi feito isso. Por quê? Porque senão você teria uma crise de confiança na maior stablecoin norte-americana, que é a segunda do mercado. uhum, Né? Veja bem, a segunda já houve esse resgate do Fed. Aí você vai falar, mas é uma empresa que está do outro lado do mundo e não tem essas coisas assim, mas entenda o quanto ela é detentora e compradora da dívida norte-americana. Existem rodadas recentes de leilão de dívida onde sistematicamente a Tether é a maior compradora, enquanto países que tradicionalmente compravam, como China, têm feito aportes de ouro e não de títulos de dívida americana, por causa dessa guerra comercial que já está acontecendo e tende a se intensificar na administração Trump, por causa das questões protecionistas do Trump. Então, esse cenário geopolítico começa a ser mudado com uma China com menor interesse. A China é o segundo maior detentor, só perde para o Japão. E a Tether tendo esta demanda cada vez maior, cada vez aumentada desses títulos de dívida. Então, cara, acho que assim a gente consegue mostrar de uma forma enquanto o Tether pisa nos dois mundos, né? E pisa forte, né? Tem peso forte nos dois mundos. exatamente, ele é grande demais em ambos os lugares, né? Só que assim, é difícil não falar bem, eu gosto muito de USDT, mas assim, se a gente for olhar, né, essa perspectiva, né, dele estar grande em dois mundos, né, seja no fiduciário quanto no cripto, você realmente vê, né, talvez até um problema, né, que assim, se ele colapsar, se ele quebra dos dois lugares. Uhum. E assim, o pior de tudo dessa história é que eu acho que na verdade eu acho não, né, a maior ofensa ao Tether, né, o maior problema que o Tether pode ter é o dólar. E a Exato, gente sabe que, assim como toda exato. moeda fiduciária, porra, o dólar também está afadado a acabar. Ele vai ser substituído, assim como, porra, todas as grandes moedas de todos os grandes impérios que existiram no mundo. Então, assim, a gente tem uma moeda que é muito, sim, muito útil, sim, muito demandada, mas que, né, ela está extremamente ancorada ali, né, e amarrada nessa moeda de troca que, convenhamos,
É só uma questão de confiança que mantém ela, né? Não é à toa que o fiduciário significa isso, da confiança. Exato. É o que a gente tem no dólar, porque a gente já sabe, né? A gente já cansou de ver porra, episódios do Fernando Ures falando acerca da impagabilidade da dívida americana. A gente sabe que a gente tem uma dívida enorme, a gente sabe que ela é impagável, e aí, beleza, e aí o pessoal está demandando dólar do mesmo jeito. Então é uma questão de confiança na moeda, mais do que de qualquer uma análise crítica, né? Sim. Mas enfim, de toda Ó, forma, só fazer uma. Que eu estava olhando um número interessante que é legal trazer essa comparação. As stablecoins hoje detêm mais título da dívida pública americana do que a Alemanha, do que a Coreia do Sul. Está próximo de países como a Arábia Saudita e Noruega. É este o tamanho. Né? Imagina, se a Alemanha chega a público e fala assim: nós vamos vender todos os nossos títulos da dívida pública americana. O que acontece com esses títulos? O que acontece com a crise de confiança do mercado? Né? Então, é isso que eu queria mostrar, né? E um fato curioso só: o quarto maior do mundo é Luxemburgo. Aí vocês vão falar, porra, mas é um paizinho de 500 mil pessoas incrustada no meio. Por que isso? Porque o Luxemburgo é um dos países mais ricos do mundo, justamente por causa de abertura de empresas e de financiamento e de operações financeiras. Para vocês terem uma ideia, eles são o gateway de pagamento do AliExpress da Europa toda. nossa, A empresa está lá. Então, assim, todos os grandes gateways de pagamento e de processamento de pagamentos estão em Luxemburgo, que fizeram eles terem um enorme colchão financeiro. É um paraíso fiscal da Europa, né? Então, assim, paraísos fiscais da Europa se enchem de dinheiro e de possibilidades. É só isso que eu queria fazer esse pequeno parênteses de curiosidade. Mas é isso, cara. A gente tem uma empresa grande, privada, detentora de uma grande quantidade de títulos de dívida americana, que se entra em colapso ou se entra numa crise de confiabilidade e de ataque, né? Ataque não, mas assim, de saques em massa, são obrigados a se desfazerem desse título, causando uma alteração de juros de preço de título de dívida que pode fazer um crash no mercado tradicional, além de um grande estrago no mercado cripto, justamente por esta usabilidade, por esta condição de grandes de todas essas possibilidades que a gente falou, ou seja, balcões OTC seriam rapidamente desequilibrados, teríamos situações de venda de Bitcoin para cobrir isso, preço de Bitcoin caindo, as pessoas, né, os mãos de alface junto vendendo os Bitcoins, porque o mercado inteiro está colapsando. Um grande problema de saque desse dinheiro, de transferências desse dinheiro, porque a stablecoin colapsou, então não tem como manter uma autocustódia em dólar, né? Teria uma busca por outras stablecoins, não sei, talvez ouro ou coisa assim, mas é um risco sistêmico para dois mercados, é um elo, né? A Tether ela faz um elo necessário, né, de rampas de acesso dos dois mundos e que seria extremamente prejudicial a ambos os mercados se isso colapsar. O que entra num ponto que eu acho que é uma pergunta que agora a gente pode debater. Tether entrou numa situação too big to fail? pô, cara, eu até pensei isso ao longo enquanto a gente estava desenvolvendo, né, o episódio, e eu não acho que seja o caso. Por quê? Tipo assim, realmente Tether é muito grande, e por ser grande, né, você pensa na possibilidade dele ser too big to fail. Eu acho que ele seria too big to fail se você considerar o mundo fiduciário se mantendo estável.
Só que eu não acho que o Tether é algo grande o suficiente a ponto de não quebrar ou não falhar, porque ele depende de uma estrutura fiduciária. Então, eu acho que eu só consigo atribuir, eu, Felipe, só consigo atribuir essa característica de too big to fail, né? O grande demais para falhar, para, sei lá, para sumir, para perder, a uma coisa que não dependa do fiduciário. Por isso que eu falo que o Bitcoin é too big to fail, praticamente, para mim. Claro que a gente faz as críticas que a gente faz aqui, né? Mas eu acho isso. E eu não vejo isso no caso do SDT. Como empresa, eu acho que ele já não erra mais. Só que o problema é que ele está no mundo fiduciário. Então você tem que avaliar que existem possibilidades de investida de governos, regulamentações a nível mundial e, principalmente, se isso acontecer eventualmente, uma quebra do dólar como moeda de reserva mundial. Isso afeta ele. Então, assim, talvez a tecnologia deles sobreviva a isso, se eles eventualmente no futuro se lastrearem em, sei lá, na moeda lá da China, esqueci o nome. Ou ouro, né? O yuan chinês ou Ou, ouro também, né? ou ouro, ou o que for. Então, tipo assim, a estrutura deles eu acho que é too big to fail, mas não o fato deles estarem lastreados em dólar, né? Só para complementar, então, essa minha fala, eu achei aqui um dado de 2023, cara, falando das reservas da Tether, e 85% dessas reservas é tudo alguma coisa nos Estados Unidos. Seja dinheiro, seja fundo de alguma coisa, seja título de alguém, tudo, praticamente 85% está lá em coisas relacionadas ao dólar. Você tem 4% de metais preciosos, 2% de Bitcoin praticamente. Então, tipo assim, eles têm muito dinheiro dentro do dólar. É bom? Porra, em tese sim, mas eu ainda vejo isso como uma falha. É claro que assim, um raciocínio muito lá na frente, um raciocínio muito caótico, talvez, né, da minha parte, fugindo, né, do raciocínio tradicional das pessoas, talvez até mais velhas, né, do que eu, mas, né, a gente não sabe como é que vão ser as coisas. Eu só conseguiria confiar 100%, assim, né, quase que cegamente, se isso não fosse algo que envolvesse fiduciário. Minha ideia. A minha ideia é, eu acho que se existe, veja bem, recentemente o Biden havia feito um ataque à Tether, tanto que perdeu um pouquinho o PEG, querendo que a Tether fosse investigada. Eu acho que existe um plano muito maligno por parte do pensamento nos Estados Unidos, né? Não é todo, e aparentemente não é o que demonstra o Trump, mas esse pensamento existe dentro da política americana. O Tether seria um alvo de linha de frente a ser atacado se o governo norte-americano resolvesse implementar uma CBDC de liquidação global do dólar. Ele seria um primeiro alvo a ser atacado. Porque aí, esta CBDC seria esse Tether, né? Então, assim, seria esse concorrente a ser expurgado e não necessariamente precisaria ser atacado, mas só o fato dessa CBDC existisse, se ela fosse tokenizada no sentido de rede, as pessoas iam preferir a CBDC em dólar do governo americano do que da Tether, né? Porque teria Pelo menos ia ser uma briga, né? Uma competição que ia só tirar a market cap da Tether. Né? Exato. Mas, dependendo da situação, de quanto fosse grande, teria que ser esse ataque primeiro para mostrar, olha, para justificar para o restante das pessoas que não querem, falar, olha só o que acontece com uma empresa privada. Então agora vocês têm a opção do governo americano. Nem seria impor essa CBDC, mas fazer ela existir como forma de liquidação, como se fosse um Tether, né? Mas garantido pelo governo americano.
Então, poderia ser usado para atacar a Tether para ter essa justificativa. Olha, você está vendo como vocês perderam dinheiro com esta empresa que fazia tudo isso assim ilegal? Agora você tem o governo americano. E as pessoas vão apoiar isso, né? Porque perderam dinheiro na outra, enfim, né? Ou olha, agora nós socorremos essas pessoas aqui da Tether, então vocês têm token, vocês podem trocar por nossos tokens de CBDC americana e ter essa confiança do governo americano. Cara, todo mundo ia fazer. Essa que é a verdade. Não, ainda existe, né, uma confiança muito grande por parte das pessoas nos governos, né, ou no que os governos criam, não pela competência, mas sim pela possibilidade, né, do monopólio da força que o governo tem sobre os competidores. Então, Exatamente. assim, não é que o que o governo vai fazer é bom, não é que o SDT do governo, né, o SD digital, o CBDC do governo vai ser boa. É que o que ele pode fazer para exterminar o SDT é muito grande. Então, tipo assim, eu vou comprar esse aqui, sabe? Que pelo menos acabar ele não vai. Exato. Então, essa que é a realidade. Exato. Vamos para a notícia? Cara, vamos sim. E tem até a ver, né? Eu até busquei, porque ela tem. Não tem uma semana ainda, mas é um pouco mais velha. Fala de um de políticos brasileiros, né? Que é o cara que criou a lei das criptomoedas. Ele agora quer criar uma lei para regular o SDT e stablecoins no Brasil. Eu até postei sobre isso também no Twitter, né? Fazendo uma crítica, óbvio, né? Como que eu não ia fazer essa crítica? Mas eles criaram, né, algumas leis de criptomoedas no Brasil que, desculpa, mas elas são pouquíssimo eficientes, né, na verdade. As últimas leis no Brasil elas não têm sido tão eficientes assim, né? Quem diria? E eles estão querendo criar uma regulamentação para stablecoins que inclui medidas rigorosas e tudo mais, porque eles vêm, obviamente, com aquela fala que o governo sempre virá. A gente quer evitar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Por isso, a gente vai limitar o tanto que você pode usar. E com essa nova regulamentação, né, é claro, você não pode ter uma empresa. Na verdade, sim, as empresas que no Brasil poderiam, porventura, querer emitir dólar lastreado em alguma coisa, já não podem mais. Assim, podem, mas tem que ter um monte de coisa lá. Tem uma limitação de, acho que, R$ 10.000 de movimentação tipo assim, se você movimentar mais que R$ 10.000, você tem que fazer um comunicado e mandar para o Banco Central que a pessoa tal está movimentando mais de Ou R$ 10.000. seja, $3. Tipo assim, muita limitação, é claro, né? Mas, enfim, a grande questão deles é que o governo, né, ele está vendo que as pessoas, pelo menos as pessoas mais antenadas, elas estão migrando muito para o SDT. Porque no SDT você tem dois benefícios. Primeiro, que é você estar em dólar, então você ganha da valorização, porque o dólar tem valorizado mais do que o real, muito mais do que o CDI te paga por ano. E, segundamente, você estar em um Feito SDT. propositalmente assim pelo governo, né? Então, Desvaloriza propositalmente o real, porque ele está com reserva em dólar e aí ele paga a dívida assim. Mas, aí desculpa, já, só aí um já são, pequeno parênteses. é, aí já são outros 500. Eu não vou falar mal do governo, coitado do governo. Mas outro motivo também é que você, além de estar em dólar, você está em dólar em cripto, que é muito mais benéfico para você, porque isso pode virar Bitcoin com um simples clique, um swap. Então, assim, o que você não consegue fazer estando em moeda fiduciária, demora mais, tem mais processo, tem mais dificuldades, etc. Então, assim, é, existe essa grande questão, né, que o, você estar em um SDT te traz muita liberdade, e obviamente que o governo está vendo que você está tendo muita liberdade e ele vai querer podar. E também, uma coisa que é fato, porque realmente é bom, remessas internacionais. Cara, remessa internacional hoje em dia, o povo está fazendo com o SDT, As o que é muito empresas mais estão barato. fazendo com o SDT. Como é que é? As próprias empresas estão fazendo com o SDT. O PayPal Mas faz com o SDT. Né? Só aqui, para. eu não estou falando de coisa criminosa, não.
Eu estou falando de coisa assim, normal. É você fechar contrato com empresas que prestam serviço e você pagar em USDT pela quantidade de benefício. Primeiro, porque o USDT é mais barato de você adquirir do que, às vezes, um dólar comercial, porque tem várias variações aí, várias nuances. Sim. Segundo que você compra o SDT, dependendo do lugar que você compra o SDT, a gente recomenda, obviamente, a Sovereign Swap, nossa parceira aqui, você consegue comprar um SDT com muito menos KYC, muito menos aquela montoeira de coisa de papelada de burocracia que você deveria ter para você comprar dólar normal, que diminui no seu custo indireto, não é só no custo direto de aquisição dele, é no custo indireto de você ter que fazer papelada para declarar isso tudo. E aí você vai e manda para uma outra empresa que recebe, sei lá, 1 milhão de USDT e não bateu em conta nenhuma de nenhuma das duas empresas. Então você tem, tipo assim, um benefício tributário enorme. Você movimentar um tanto de dinheiro, pagar um tanto de coisa e resolver um tanto de problema. Então, assim, é óbvio que o governo está vendo isso, ele não quer ficar sem dinheiro, ele vai meter a mão. Né? Então, assim, eis a realidade onde a gente está, né? Meu comentário sobre essa notícia é um só. A gente está terminando agora o episódio. Na descrição dele tem um link, cartão em criptomoeda. É uma empresa fora do país. Você pode pegar o cartão tanto virtual quanto cartão físico. O cartão virtual você pode vincular a Apple Pay, Google Pay, essas coisas. E você pode usar o seu SDT para pagar suas compras do mercado e tal. O risco de um ataque em relação a isso, por mais que tenha um KYC, nós estamos falando de KYC de uma empresa fora do Brasil, em outra jurisdição, que não tem qualquer convênio com o governo brasileiro, nem obrigação de entregar nenhum dado teu. Então, ao invés de você pensar na regulamentação de como você vai, use, tá? Use para pagar as suas contas. Use para todas as coisas e situações que você paga com cartão de crédito. Use. Né? Então, assim, mas tem um pequeno spread, mas tem uma pequena taxa. Esta pequena taxa, só o fato de você estar em dólar já pagou. Né? Porque você está vendo a desvalorização acontecer. Então, nada é pior para a tentativa de um governo controlar do que um uso massificado. Porque a cada tentativa de avançar, existem 3, 4 alternativas de uso. E aí, a velocidade com que as alternativas de uso são feitas é muito maior do que qualquer legislador estatal em fazer leis ou normativas de regulamentação de acordo com a velocidade dessas implementações. Fora que cada vez mais eles estão dando uso de caso para stablecoins e reais que já estão começando a pipocar por aí. Né? Então, se você comprar real tokenizado, não entra nessa brincadeira. Né? Bom, acho que é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like. Mande esse episódio para aquela pessoa que acha que stablecoins é o mundo perfeito, que não tem problema nenhum, sempre vai ter problemas, mas tem soluções. E também mande para aquele maximalista que acha que o SDT não tem uso de caso nenhum, né? Porque ele vai ver uma série de usos de casos e vai continuar ignorando a realidade, criando o mundo de fantasia dele. Né? Normal. E é isso. Chegamos até aqui e tchau.